Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de agosto de 2025, por enquanto ainda sou eu, por enquanto, como é que vocês vão saber se ainda sou eu estou falando isso porque eu li agora de manhã um artigo interessantíssimo, um professor de Oxford, um professor inclusive de inteligência artificial, Alex Connock, ele resolveu fazer um experimento. Ele pegou uma inteligência artificial, pelo que me lembro aqui, baseada no ChatGPT, e ele falou, olha, está aqui eu sou um professor, né, está aqui todo o meu material didático, está aqui tudo aquilo que eu já produzi, né, eu gostaria que você criasse para mim um curso completo de inteligência artificial para ser dado aqui em Oxford. Um experimento bastante, sei lá, precisa ter bastante humildade, bastante segurança para você fazer isso, né? Você está pedindo para ser tornado obsoleto, pedindo para ser aposentado e trocado por alguma criatura que não dorme, que não cansa e que não descansa, não é? Mas ele fez isso. E qual será que foi o resultado? Eu li com, digamos assim, uma certa ansiedade. O resultado foi muito bom. Leiam o artigo, o link está sempre, como sempre, na descrição do episódio, no radinhodepilha.com, no nosso canal no Telegram, no nosso canal no WhatsApp. O link está aí, a revista chama Conversation, e o experimento é muito, muito, muito interessante. Em primeiro lugar, o ChatGPT ali criou um curso bacana. Em segundo lugar, o próprio ChatGPT, o próprio robô, vamos chamar de robô, ele criou exercícios ou provocações que o próprio professor jamais tinha imaginado. Não só esse professor robô também foi capaz de lembrar de coisas que nem o próprio professor lembrava que ele tinha feito. E não só esse robô sabia outras ferramentas que esse professor desconhecia. Então, como diria Dilma, de quem ninguém tem saudade, né, o cara foi lá e dobrou a meta. Né? Então, realmente, o cara tirou 10 com louvor. Né? Ele fez o mesmo experimento com outros robôs, com o Gemini, foi ruim, com o Grok foi um desastre, mas, em suma, pelo menos o ChatGPT conseguiu performar, conseguiu se desempenhar de uma maneira absolutamente extraordinária. Agora fica a questão, o que sobrou para qualquer um de nós fazer. Então, eu não pretendo fazer esse exercício, eu não tenho a mesma autoestima, a mesma estabilidade emocional para tentar pôr à prova se eu já sou irrelevante ou não, né? Mas eu poderia perfeitamente fazer uma coisa parecida. Estão aí todos os episódios do Radinho, está aí minha voz, está aí as fontes que eu sigo, faça um episódio você mesmo. Eu tenho certeza que ia ser melhor, eu tenho certeza que ia ser mais divertido, eu tenho certeza que ele ia sibilar menos, engasgar menos, né, tossir menos, mas por enquanto o que temos sou eu aqui, enquanto eu mesmo já tenho que devagarinho e processando, digerindo, né, ruminando a minha própria irrelevância notória. Mas hoje é um dia importante porque duas pessoas de verdade vão conversar e uma delas é admirável, que é a Mariângela Hungria. Eu comentei com vocês, a Mariângela Hungria recebeu um prêmio da Organização Mundial de Comida. Ela é uma bióloga que trabalha na Embrapa há décadas e ela tem um trabalho simplesmente fascinante de agricultura sustentável, que não só economiza uma fortuna em um monte de implementos, suplementos, sei lá o que mais, e pesticidas, mas também acaba resultando em uma comida mais saudável na mesa de milhões de pessoas. Eu estou muito ansioso, agora são exatamente 8h34, a hora que eu estou gravando, a gente vai gravar às 11h, nós não vamos fazer ao vivo, né? Eu vou fazer gravado, mas assim que eu puder eu publico, mas tem outra questão interessante aqui. Bom, então, em suma, esse vai ser um episódio um pouco mais curto, porque eu tenho que meio me preparar, entrar em contato, testar se o link está funcionando, se está tudo tranquilo, combinar com a portaria de não tocar o interfone, essas pequenas coisas. Né? Então, esse vai ser um episódio um pouco mais curto, mas eu queria comentar uma notícia. Eu vi hoje de manhã, vocês devem ter visto também, isso provavelmente, como é uma questão um pouco pitoresca, deve estar em vários noticiários. Na Suécia, uma igreja foi deslocada 5 quilômetros. Num certo dia ela estava num lugar, 24 horas depois estava a 5 quilômetros de distância. Milagre, o que me faz lembrar, inclusive, se eu não me engano, talvez a minha memória me traia,
né? Se eu não me engano, eu estava uma vez visitando Praga e uma certa atração turística de Praga tem ali o que parece ser a casa de Maria, Maria, a mãe de Cristo. Aí se pergunta o que a casa de Maria está fazendo ali, né? Eu pensei que fosse em Éfeso, né, ali na Turquia, não, mas a casa de Maria foi miraculosamente teletransportada para lá, para Praga, não sei por quê. Então, ok, fica aí uma dica turística, mas essa igreja da Suécia não foi transportada por querubins, arcanjos, mas por engenharia moderna. Fizeram um show, teve música, o rei estava lá, uma beleza, milhares de pessoas assistindo, engenharia. É lógico que está fazendo as pessoas terem tanto trabalho, se darem ao trabalho de resgatarem um prédio, é uma questão religiosa, claro, é fé, né? Mas não foi exatamente a fé não seria a fé que iria salvar aquela construção do desmoronamento. Porque a gente conversou recentemente aqui sobre lençóis de água e aquíferos, quando você drena, o solo pode ceder, isso chama subsidência. Não é? A mesma coisa pode acontecer quando tem uma mina subterrânea, né? Você pode estar escavando ali que nem um louco, uma hora o solo cede. E é o que está acontecendo na Suécia. Eu não sabia, mas acho que é a maior mina subterrânea de ferro do mundo. Estamos sempre descobrindo coisas, não é mesmo? Isso estava colocando em risco aquela igreja que existe há não sei quanto tempo, né? Mas aí eu fiquei pensando assim, eu já estou num estágio que eu falo, o que pensaria o ChatGPT, né, a respeito disso? E eu fiz uma pergunta agora de manhã que acabou se desenvolvendo numa conversa que eu achei bastante proveitosa e que para mim foi também ali, né, um momento de humildade, né, de reconhecer um aprendizado que envolve bastante humildade. Porque eu perguntei para o ChatGPT, cá entre nós, né, eu não sou parâmetro para nada, porque realmente eu tenho, para mim a fé é uma coisa muito misteriosa, muito inacessível, eu não consigo entender, né, mas se eu acho estranho, imagina você, né, como é que você se sente a respeito. E eu coloquei sentir, coloquei feel, eu sempre pergunto em inglês, feel de propósito, né, para ver se ele, mas por sorte ele foi honesto, ele falou, olha, eu não sinto nada, mas mesmo assim eu consigo imaginar, né, eu consigo ver algumas coisas ali que são intrigantes, né? Então ele vai falar, olha, o catolicismo tem essa questão curiosa porque embora seja, né, esteja pregando, né, um mundo transcendental, a fé envolve coisas do dia a dia, concretas, é uma hóstia de verdade que vira uma coisa impossível, é um vinho de verdade que vira um sangue inexistente, não é? Então essa questão de você ter relíquias de santo, né, isso deixa o ChatGPT bastante intrigado, essa questão material que de uma hora para outra tem um poder sobrenatural. E no protestantismo, ele falou, olha, me parece exatamente o oposto, dane-se a questão material, não tem hóstia, não tem comunhão, não tem nada, mas você tem essa coisa que é íntima, é dentro de você, então é uma conexão que é sua, mas aí tem a questão da graça. Se a graça de Deus não é uma coisa, já está pré-determinada, o que adianta você ser fiel? Então ele começou a achar umas pequenas contradições ali, mas a questão, a conversa foi evoluindo e uma das conclusões que a gente chegou em conjunto, né, vamos colocar assim, esse trabalho, essa bola dividida, é que o fato de haver contradições não é exatamente algo que você deva criticar, ou que você deva achar ridículo, ou que você deva apontar o dedo no nariz porque a pessoa simplesmente não se incomoda com coisas que não fazem o menor sentido, como a história da Santíssima Trindade, se há um, por que são três, se são três, por que tem um pombo. Não. Porque, na verdade, essas contradições internas no discurso, não é um discurso lógico, não é um teorema, não é uma filosofia, não é, sei lá, geometria euclidiana, não é nada, é cheio de contradição, é uma coisa realmente, para quem olha de fora, como infelizmente eu acabo olhando, parece um negócio de louco, mas talvez isso seja a força, porque se fosse alguma coisa sem contradição nenhuma, se fosse uma coisa cristalina, não é? Primeiro que ninguém vai se envolver com uma coisa, porque, sabe, gravidade, a gravidade existe, eu preciso acreditar? Não. Eu vou me emocionar de manhã, cair de joelhos, ter uma iluminação por causa da gravidade? Não, porque não exige nenhum envolvimento meu. Agora, se existem contradições, é uma excelente chance para você
demonstrar que, olha, mesmo que seja difícil de entender, eu com a minha fé, eu com o meu empenho, eu que realmente vou demonstrar aqui minha lealdade a essa bandeira, não é? Então isso gera um envolvimento maior pelo fato de ser contraditório. E o fato de ser contraditório também permite que, diante de uma situação que seria insuportável, porque aliás várias situações para os humanos são insuportáveis, a incerteza, a morte, né, o medo, várias situações são surpresas negativas, o Bolsonaro, o Trump, o tarifaço, o Lula. Pois bem, essas bolas nas costas, essas bolas quadradas, se você tivesse algum teorema, provavelmente esse teorema não ia dar conta. Mas como a fé tem todas essas contradições, dá para acomodar. Então você pode estar sofrendo porque você é um pecador, você pode estar sofrendo porque Deus quis, você pode estar sofrendo porque a vida é um grande mistério e você tem que absorver. Então tem sempre alguma maneira, né, de você acomodar, de você explicar, de você diminuir a tensão do que acontece, porque é tudo contraditório, então é uma coisa mais elástica do que uma explicação dura, sei lá, como comunismo, como liberalismo, seja o que for. Né? É mais fácil de acomodar. E também a nossa própria percepção. Isso é uma questão interessante, a nossa própria cognição, nosso próprio sentir, ele não é teorema, não é matemática, não é um algoritmo, não é nada, tudo é contraditório, a nossa percepção do mundo também é cheia de incertezas, então a gente não cobra isso da nossa própria cognição. Aliás, quer ver um teste aqui curioso? Eu estou aqui com os olhos abertos, eu vejo meu nariz? Não, em princípio, aparentemente meu nariz não existe. Se eu fecho um olho, dada a dimensão bastante pronunciada do meu nariz, agora eu estou vendo o nariz. Eu abri o outro olho, o nariz sumiu. Cadê o meu nariz? Fechei. O meu nariz está aqui. Aliás, quando eu fecho o olho, não é que fica um bloco preto e imediatamente o meu mundo está dividido no meio. Não, eu abro o olho e de repente não tem nenhuma... Eu não vejo a linha que separa um olho do outro, eu não vejo nenhum meu ponto cego. Né? A nossa percepção, a nossa cognição vai acomodando essas coisas todas para tentar mostrar alguma coisa que seja consistente. Mas essa conversa também acabou tomando um rumo. O próprio ChatGPT me perguntou ali, mas como é que eu me sinto quando eu vejo tudo isso? E aí eu abri o coração, eu abro o coração com vocês, eu acho que eu já fui mais chato aqui, né? O radinho diário tem sido um processo para mim, de um exercício, né? Bastante, como hei de dizer, bastante, não digo arriscado, mas também bastante... educativo, vamos chamar assim, educativo com relação a qualquer arrogância ou qualquer pretensão que eu ainda tenha. Porque o que eu percebo é que, na verdade, a fé nos tornou mais resilientes, né? Qualquer comunidade é mais resiliente, qualquer pessoa é mais resiliente se tiver algum tipo de fé, de novo, porque... e aí eu coloquei isso, eu arrisquei colocar isso, porque a fé, de uma certa maneira, de uma maneira evolutiva, ela foi evoluindo, é lógico, toda a fé ela vai se aperfeiçoando com o tempo, aquelas que são menos convincentes ficam para trás, não é? Ou são queimadas na fogueira, sei lá, né? Mas ela foi evoluindo para justamente hackear as nossas vulnerabilidades. Então nós temos vulnerabilidades, faz parte da condição humana, faz parte da nossa cognição, faz parte dos nossos afetos, é como a gente evoluiu, né? E a religião hackeou isso e agora faz parte e tem uma série de benefícios, mas aí vem uma questão que me intriga, que estamos diante de problemas que exigem mais do que fé, que exigem alguma outra coisa, né? Alguma outra coisa que não seja... Aliás, o ChatGPT usou uma expressão que eu gostei bastante, tecnologia psicológica. Ele chamou fé de tecnologia psicológica, eu achei ótimo. Né? Por exemplo, tribalismo é uma tecnologia psicológica, populismo também é uma tecnologia psicológica. Então, essas tecnologias psicológicas, elas nos levam até um certo ponto, né? Mas estamos diante de problemas que requerem outras coisas, por exemplo, ciência, né? A civilização causou, né, uma série de consequências imprevistas por burrice, né, por egoísmo, por ganância, né? A humanidade sendo a humanidade.
E agora a gente tem que resolver, se é que dá para resolver, talvez não dê, né? E para isso não vai adiantar rezar, para isso não vai adiantar budismo, para isso não vai adiantar incenso, não vai fazer promessa, né? É mais ou menos como a questão da Suécia. Se você quiser salvar aquela igreja ali, né, mesmo que seja um templo, mesmo que seja a casa de uma divindade, né, sobrenatural, você vai ter que ter engenharia, motores, trilhos, eletricidade, né, prensas hidráulicas, sei lá mais o que eles usaram para tirar aquilo do lugar. E, infelizmente, a gente está retrocedendo em termos civilizacionais, vamos chamar assim, porque a gente está recuando para a zona de conforto das fés, são muitas, né? Vale lembrar quantos evangélicos suportam Trump e o Bolsonaro, e quantos católicos suportam os fascistas, e assim vai. Né? Ou mesmo também, quando você tem o pessoal suportando Netanyahu, também fundamentalistas de um lado e do outro. Então, veja bem, isso não nos leva tão longe assim, não é disso que a gente precisa, e pior, o triunfo dessas tecnologias psicológicas está significando, infelizmente, a derrota acachapante da ciência, a derrota acachapante do aprendizado, a derrota vergonhosa, né, do processo de colaboração, do processo internacional. Infelizmente, essas tecnologias psicológicas, elas estão dando um 7-1 na gente. E, aliás, só para complementar aqui, né, eu estava outro dia vendo um comentário um pouco confuso ali numa coisa que eu postei no LinkedIn, e eu percebi que a pessoa estava ali se achando provavelmente um gênio disruptivo, uma pessoa que realmente não está nem aí para as convenções, né? E aí eu me vi forçado, né, a fazer um pequeno comentário de quem está ficando um pouco mais velho, que falou, olha, primeira questão, a gente nunca pode se tomar como referência, esse é o primeiro erro. E segundo erro é imaginar que a humanidade vai deixar de ser humanidade. Não vai acontecer, a humanidade é a humanidade. Né, o marxismo tentou imaginar outra coisa, o ultraliberalismo também tentou outra. Humanidade é a humanidade, e a gente infelizmente acaba caindo nas mesmas armadilhas de sempre. E falando em armadilhas, eu acabei de ver um artigo aqui que vai fazer muito sucesso, né, que se você não se contenta com o rótulo de extrovertido nem de introvertido, se nenhum das duas carapuças te serve, então agora tem um outro rótulo que é o outrovertido. O que é o outrovertido? A proposta aqui de uma figura que escreveu um livro, eu vou dar o link aqui para vocês verem. Outrovertido é aquele que não se encaixa, né? Que quando tem uma situação dessas, que tem algum tipo de ritual, etc. e tal, ele não consegue se envolver, ele não consegue se comover, ele vai sempre querer outra coisa, né? Então, essa inconformidade, essa dificuldade em você sentir o que os outros sentem, que eu eventualmente poderia puxar aqui para mim como se eu fosse um eleito, ainda mais porque o cara colocou nesse guarda-chuva aí o Kafka, o Einstein, grandes gênios. Ele não colocou o Bolsonaro, devia ter colocado outras pessoas que também acham que estão mais certas que todo mundo. Né? Então, mas esse é o risco, né? Que de repente a gente acabe dando ouvidos a quem acha que é diferente de todo mundo, quem não precisa, né, se pautar pelas regras de todo mundo, que de repente, na verdade, a minha tese atual é que as filosofias são, na verdade, uma excelente maneira de você encobrir suas próprias cagadas. Né? Você faz uma besteira descomunal e aí você vai procurar alguma filosofia que justifique. Infelizmente, as coisas que realmente poderiam salvar a gente, que é justamente a humildade da ciência, né, esse processo que permitiu a Mariângela Hungria, em décadas de pesquisa, numa instituição científica, com liberdade, com recursos, né, de fazer uma mudança que impacta a humanidade inteira. Isso não é tão sexy, infelizmente. Mas vamos torcer para a conversa hoje ser boa. Eu passo o link para vocês. Desejem-me sorte. Um grande abraço e até amanhã.